Olá, queridos estudantes do terceiro ano do ensino médio. Sou Dora, professora de língua portuguesa. Estou aqui hoje para gravar essa videoaula para vocês, por conta de tudo que está acontecendo, né? Porque estamos sem nossas aulas presenciais, porém não sabemos quando retornaremos com as nossas aulas em sala de aula, e por isso sentimos a necessidade de estar fazendo essas videoaulas para vocês. Então, nossos queridos estudantes do terceiro ano, hoje eu trouxe para vocês a aula sobre a segunda fase do modernismo e a poesia de 30. Então, o que é a segunda fase do modernismo, essa poesia de 30? Então, a poesia de 30 representa um conjunto de obras poéticas produzidas no Brasil durante a segunda geração modernista. Em 1930 a 1945, ela foi chamada de geração de 30. Esse período foi considerado um dos melhores momentos da poesia brasileira, marcada por um período de maturidade dos escritores. Então, quem foram esses escritores? Quem foram esses grandes escritores que marcaram esse tempo, que fizeram parte desse romance? Então, eu trouxe como destaque apenas alguns, porque eram muitos, aí para a gente não se prolongar muito durante a aula, eu trouxe como destaque apenas alguns. Então, um dos primeiros destaques que eu trouxe foi quem? José de Américo de Almeida, que teve como suas obras Paraíba, Boqueirão e Bagaceira. Bagaceira foi a sua principal obra. Por quê? Porque era o resto do bagaço da cana, lá dos engenhos que se produziu o açúcar. Então, ele teve como destaque essa obra dele. Sendo que ele teve outra, mas o seu destaque foi essa. Trago também Raquel de Queiroz, né, que foi uma das grandes escritoras também desse tempo. Uma de suas obras foram Caminho das Pedras e o 15. O 15 foi o seu grande destaque, né? Que foi a Grande Seca, que teve lá no sertão do Ceará. Então, essa foi a grande obra, a sua principal obra. Ela teve também o Memorial de Maria Moura, que foi minissérie na Rede Globo. Quem não teve oportunidade de assistir, se quiser assistir, vão lá e assista, pois foi uma minissérie assim muito boa, que passou na Rede Globo, muito bom. Então, teve também José Lins, que teve como obra Menino do Engenho e Fogo Morto. Graciliano Ramos, que Graciliano Ramos traz Vidas Secas e Memórias. E o nosso conhecidíssimo também, Jorge Amado. Jorge Amado traz como o quê? Cacau e São Jorge de Ilhéus, né? Que tem lá em São Jorge de Ilhéus uma grande produção do cacau até hoje. Aí trago também como destaque as suas características, né? As características deles. Então, qual eram essas características? Influência do realismo e romantismo, nacionalismo, universionalismo e regionalismo, realidade social e cultural, uso de versos livres e brancos. Então, essas foram as características desses autores. Então, para dar complemento à nossa aula de hoje também, continuando a aula de língua portuguesa, eu convido hoje para participar também dessa aula a professora de inglês, Franciele, que vai dar um complemento à nossa aula de hoje. Seja bem-vinda, professora Franciele, à minha aula sobre o modernismo. Muito obrigada, professora Dora, uma aula muito interessante. É bom a gente estar sempre informado sobre esse conteúdo, algo que ocorre no nosso país e é rico em cultura. So, good morning, how are you guys in this pandemic time? And I hope you're fine. Bom dia, como vocês estão nesse tempo de pandemia? Espero que vocês estejam bem. Para hoje, para o conteúdo de modernismo, eu trouxe para vocês inicialmente a palavra modernismo na língua inglesa. A gente lê modernismo. O interessante de vocês saberem é que essa palavra modernismo, ela pertence à classe dos cognatos da língua inglesa. E o que são cognatos? Os cognatos são palavras que são similares em duas distintas línguas, como inglês e português. Se vocês observaram, a diferença aqui é apenas a falta, a ausência da letra O, né? E eles são similares tanto na escrita e o significado é o mesmo. Modernismo significa modernismo. Uma outra palavra que é presente na explicação, writings.
ou só writer. Depende do que se você quer dizer singular ou plural. Writer significa escritor. Eu coloquei aqui o S para indicar que se você adicionar S na palavra vai ficar escritores, ou seja, writer é escritor e writers escritores. Porque escritores, né? E poetic works são obras poéticas. Works, nesse caso, vão ser obras e poética, obras poéticas. Poetry, poesia, como a gente também vê aqui, poesia de 30. E uma coisa muito interessante, quem aqui nunca viu a palavra Brasil, ou como vocês lêem Brasil, escrito com Z, não é? Para muitos, fulano, mas tu é lésbico, tu escreve Brasil com Z. Bom, se a gente for levar em consideração o contexto da língua portuguesa, tá erradíssimo. Porém, na língua inglesa a gente escreve Brasil com Z, a pronúncia é Brasil. Então, quando vocês verem o nome Brasil escrito com Z em algum, não sei, algum material, alguma coisa que envolva indústria, não sei, lembre-se que provavelmente está escrito escrito de acordo com a língua inglesa, certo? Então, pronuncia-se Brasil. E, por último, geração de 30, que em inglês seria Generation 30, geração de 30. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a professora Dora por esse momento na aula dela. E é isso. Thank you and bye. Obrigada, professora Franciele, por sua participação na nossa aula de hoje. Então, hoje também quero convidar o professor Alisson Xavier para dar sua participação também nesta aula de hoje. Muito obrigado, professora Dora. E aí, pessoal do terceiro ano, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, né? Bom, a aula de hoje a gente vai falar sobre esporte, certo? Mais especificamente sobre modalidades esportivas. Mas antes de iniciar a nossa aula falando de modalidades esportivas coletivas, a gente primeiro tem que relembrar o que é esporte, né? Bom, e o que é esporte? Bom, o esporte é uma atividade competitiva, institucionalizada que envolve esforço físico vigoroso ou uso de habilidades motoras relativamente complexas. É motivada por uma combinação de fatores intrínsecos e extrínsecos. Certo? A gente já sabe o que é esporte, já sabe não, a gente relembrou o que é esporte e agora nós vamos para a modalidade esportiva. E o que é modalidade esportiva? A modalidade esportiva é uma atividade física exercida com movimentos específicos, gestos técnicos mais ou menos, né? Que a característica diferenciam inserida em um contexto regulamento e disciplinar próprio. Podemos dividir as modalidades esportivas em dois grupos, que são eles: a modalidade esportiva individual, praticada por um atleta, e a modalidade esportiva coletiva, que é o tema da nossa aula de hoje, que é praticada por equipes de 2 ou mais atletas. Bom, a modalidade esportiva coletiva pode ser entendida como um confronto entre duas equipes, que se dispõem pelo terreno de jogo e se movimentam de forma particular com o objetivo de vencer, alternando-se em situação de ataque e defesa. Bom, as características em comum das modalidades esportivas coletivas são: número 1, um objeto. Geralmente é um objeto esférico, como uma bola, que pode ser usado pelos jogadores com a mão, pé ou através de um instrumento. Número 2, um terreno delimitado. No caso do futebol, é o campo de jogo. Número 3, uma meta. Atacar ou defender. Baliza ou cestas, por exemplo, no caso do basquete, são as cestas, do futebol ou futsal, são as metas. Número 4, companheiros de equipe. É claro que todo esporte, toda modalidade esportiva coletiva, vocês sabem que são com mais de 2 pessoas ou mais de uma pessoa. Número 5, os adversários, certo? E número 6 são as regras. Bom, as ações de jogo se realizam sempre em cooperação direta com os companheiros de equipe e em oposição aos adversários, definindo a relação básica das modalidades esportivas entre ataque versus defesa. O rendimento esportivo é o resultado da eficiência de vários fatores ou componentes que possuem forte inter-relação. Gonzaga classificou esses componentes em requisitos psicológicos, requisitos técnicos, requisitos táticos e requisitos coordenativos e condicionais físicos. Bom, os requisitos psicológicos são atividades com permanentes mudanças de situação
Num jogo pode ocorrer algumas coisas que podem acarretar algumas confusões e brigas. Então, as pessoas, para ter um bom desenvolvimento naquela atividade esporte coletivo, né, tem que ter um controle psicológico. Os requisitos técnicos, as técnicas é entendida como a execução de movimento específico para cada modalidade, de maneira funcional e econômica, que possibilita a realização dos objetivos do jogo. E os requisitos táticos podem ser compreendidos como normas e comportamentos que servem para a utilização ótima em competição dos pressupostos condicionais, motores, psíquicos, tendo em conta o modo de jogar do adversário e outras condições. A tática, muitas vezes, é confundida com a estratégia, porém, a estratégia distingue-se da tática, pois é ligada à concepção, enquanto a tática é relacionada à execução. Vamos tomar como exemplo, a estratégia é utilizada pelo treinador antes do jogo, já a tática é utilizada pelo jogador durante o jogo. E os requisitos coordenativos condicionais referem-se aos fatores de desempenho amplamente conhecidos, como qualidades físicas, que estão diretamente relacionadas a adaptações fisiológicas e neuromusculares, resultantes dos métodos e processos de treinamento impostos aos praticantes das modalidades esportivas coletivas. E o processo de aprendizagem do treinamento das modalidades esportivas coletivas? Bom, o processo de aprendizagem e treinamento das modalidades esportivas coletivas é dividido em fases e se apresenta ao longo do tempo, de acordo com as características do praticante e da tarefa. O início é entre os 10 aos 12 anos, podendo iniciar antes ou um pouco depois. Vamos falar agora um pouquinho sobre as classificações das modalidades esportivas coletivas, que são elas: esportes de campos, desenvolvidos em espaços abertos, geralmente em piso de grama ou grama sintética, um exemplo é o futebol. Os esportes de quadras, desenvolvidos em ginásios, quadras abertas, geralmente em piso de cimento ou madeira, exemplo, o voleibol ou também o futsal. E esportes aquáticos, desenvolvidos em piscinas, rios e lagos, que é exemplo, o remo ou também pode ser a natação. Bom, pessoal, muito obrigado. Essa foi a nossa aula de hoje, uma aula bem resumida e simples. Espero que vocês tenham entendido e também quero deixar um recado. Não fique apenas com essa aula, pesquise um pouco mais sobre as modalidades esportivas coletivas para somar mais no conhecimento de vocês. Bom, e tentarei ficar esperando. Eu vejo vocês daqui a alguns meses, espero. Então é isso. Até mais. Um beijão. Fico aqui agora com a professora Dora para finalizar a aula de hoje. Tchau, tchau, galera. Muito obrigada, professor Alisson, por sua contribuição na nossa aula. Faço minhas as palavras dele. Espero que vocês vão buscar outras fontes também de pesquisa, porque sabemos que só esse vídeo aula não é o suficiente para complementar a aula de vocês, então vocês busquem outras fontes de pesquisa para se aprofundar sobre esse conteúdo. Então, o que tínhamos para hoje era isso. Muito obrigada a todos vocês que assistirem à nossa aula e um beijo e até a próxima aula.